suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 12 de março, dia do bibliotecário e dia da indústria do café. Hoje estaremos deixando Jericó e estaremos indo a Jerusalém. E quem está em qualquer região do Estado de Israel, indo a Jerusalém, sempre vai subindo para Jerusalém. Você que vai estar conosco assistindo essas imagens e desejar realizar a viagem dos seus sonhos, programe-se para junho de 2022, se Deus assim nos permitir. Você pode viajar conosco através destas imagens, mas também poderá se programar para estar conosco em 2022, se Ele assim nos permitir. Fiquemos, portanto, com essas imagens do que foi a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Aqui abaixo, à minha direita, está o Vale do Meguido, o Vale do Amargedon, onde haverá aquela batalha final. A palavra de Deus nos diz que Gog e Magog, de acordo com Ezequiel 38, eles vão tentar invadir Israel e ali haverá uma grande batalha neste lugar chamado Vale do Meguido, Vale do Amargedon. Nessa ocasião, o Senhor destruirá todas as nações que se levantarem contra Israel, apenas com o sopro da sua boca. É o que está escrito nas Escrituras Sagradas. De sorte que nós estamos encerrando mais uma visita em lugares bíblicos como este, que realmente estão apenas registrados do que aconteceu no passado e do que está para acontecer no futuro, um futuro bem próximo, um futuro que será realmente uma batalha final aqui no lugar do Amargedon. Queremos encerrar esse momento tão importante para todos nós que fazemos o programa Opção para a Vida, orando e agradecendo a Deus pelo privilégio do programa Opção para a Vida promover a 12ª excursão à Terra Santa. Eu queria convidá-los agora para que nós juntos façamos uma oração de agradecimento, porque isso é presente de Deus, estarmos aqui mais uma vez nesse lugar. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, quando o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui para que pudéssemos comentar com os irmãos e amigos que nos assistem aquilo que aconteceu no passado e o que reportará no futuro esta batalha final. Que aqueles que estão conosco abram as suas mentes, abram os seus corações para crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aquele que vive e reina para todo sempre, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um dia fará cumprir-se a sua palavra, como ele mesmo nos diz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima visita. Viaje conosco através destas imagens do programa Opção para a Vida. Você que não pôde vir, que não nos acompanhou, está viajando conosco através destas imagens. Let our voices rise like incense. Let them be as sweet perfume. Let our praises fill the temple. Hallelujahs ringing ever new. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy is the Lord our God. Let our voices rise like incense. Let them be as sweet perfume. Let our praises fill
Lord our God. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy is the Lord our God. Então, pessoal, bem-vindos a Caná da Galileia. Como a gente comentou já, Caná da Galileia era uma cidade central e aqui na periferia ficava uma pequena cidade chamada Nazaré. E aqui em Caná vai acontecer um grande casamento. E nesse casamento vai ser convidado Jesus, Maria, os apóstolos, e eles vão vir até aqui. Vai ser uma grande festa, tá tudo muito bem, tudo muito bom. E de repente, acabou o vinho. E daí começa um problema, assim, é uma vergonha. Imagina agora tu vai e chama toda a tua cidade, cidade do lado, a outra cidade, e de repente falta vinho. Vinho é uma coisa super importante na tradição judaica. E termina o vinho, e agora o que a gente vai fazer? E aí Jesus entra em ação. Ele chega e fala para os servos: vamos encher 6 talhas de água. Pessoal, talha não é jarro. Quando vocês veem uns jarrinhos nas imagens pintadas, tá errado. O que é uma talha? Uma talha está escrito também que é usada para purificação dos judeus. São barris. Só que um barril usado para purificação, ele é um barril feito de pedra. Pessoal, pense em um negócio enorme, super pesado, feito de pedra. Em média, numa talha cabem 100 litros de água. Agora pensa os servos da casa, 600 litros de água? E eles vão lá e começam a encher. E eles não sabem o que está acontecendo. Mas mandaram fazer e eles começam a encher. Depois que eles enchem esses 600 litros, Jesus diz agora: pega da talha e leva ao dono da festa. Eles vão, tiram da talha o que eles colocaram água e vão e servem ao dono da festa. E quando eles servem, o que tem? Vinho. E a água se fez em vinho. E o dono da festa vai beber e vai dizer: todo mundo sempre dá o melhor vinho no início. E quando a galera tá um pouco mais para lá do que para cá, começa a dar o vinho barato no final. E tu guardastes o melhor vinho para o final. Então aqui eu quero fazer com vocês 2 reflexões. Primeiro, quanto vinho Jesus fez? 600 litros. Tinha necessidade de 600 litros? Não. Mas a gente vê aqui outra vez a abundância. Como a gente falou no local da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fez para dar e sobrar, aqui também ele vai fazer para dar e sobrar. Quer dizer, foi pedido a Jesus para ele interferir e Jesus vai e dá o que se pediu e dá muito mais. E não só ele faz mais vinho que precisa, como ele faz um vinho melhor do que o melhor vinho que tinha na festa. Quer dizer, ele dá mais e dá melhor. E isso. Segundo, quem é que viu o milagre? Os únicos que viram o milagre são os servos. Quer dizer, aquele mesmo pessoal que estava lá se esforçando para encher a água, segundo o pedido de Jesus, eles vão ser os únicos que veem. Então pense, o primeiro milagre de Jesus, ele não vai lá para o dono da festa, ele mesmo leva um balde de água e faz um showzinho para todos o pessoal chique da festa. Quem vê o primeiro milagre de Jesus são só os servos da casa. Se só o pessoal que está nos bastidores, trabalhando duro, eles são os que vão ver. Então isso é interessante, Jesus podia fazer o primeiro milagre dele onde ele quisesse, como ele quisesse, e é uma escolha interessante a escolha que ele escolheu, justamente transformar água em vinho, ajudar esse novo casal agora que estava recém se casando e também fazer esse milagre aos olhos dos servos. E por isso aqui se construiu a igreja do casamento, porque outra vez o milagre aconteceu no local do casamento. Tem a igreja moderna aqui em cima, que depois vocês vão poder entrar em silêncio para olhar. E quem quiser também, que eu imagino que vai ser todo mundo, descer para andar de baixo e ver a coisa mais importante que tem guardado nessa igreja. Lembra que tinham 6 talhas? Bom, uma delas sobreviveu.
Então lá embaixo tem uma das talhas originais que foi encontrada aqui quando eles fizeram a escavação na igreja. Eles encontraram uma talha feita de pedra, justamente correspondente à descrição. Então quero convidar, agora fechando a porta da igreja, eu quero convidar a quem quiser para descer para olhar a talha. João capítulo 2, de 1 a 12, nos diz as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos mandar, vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu quero chamar os casais aqui à frente. São 3 casais que nós temos no grupo. Eu queria pedir que vocês são os convidados dessa renovação de casamento que nós teremos agora. Eu queria pedir que os 3 fizessem aqui à frente. Vocês vão comprar vinho para a gente beber, viu? Olha, O Senhor Deus, né, Ele que instituiu o casamento, né, e de fato vocês já estão casados. Mas esse é um local especial. Multiplicar, transformar água em vinho não foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre que foi registrado. E ele foi registrado exatamente por isso, para marcar a importância que Cristo dá para o casamento, porque foi o próprio Deus que instituiu o casamento. Eu não vou perguntar se vocês querem dizer sim um para o outro, porque vocês já disseram isso há muito tempo atrás. Mas nós vamos renovar, nós vamos relembrar aquele dia que foi tão especial para cada um de vocês, aquele dia que foi tão importante, em que vocês disseram sim um para o outro, porque Deus uniu vocês, e vocês vivem debaixo dessa promessa e dessa bênção de Deus até hoje. Então eu queria pedir que os casais ficassem de frente um para o outro, e você repete um para o outro aquilo que eu vou dizendo agora. Você primeiro vai dizer seu nome, tá? Eu, Sara, diante de Deus e de todos os presentes aqui, tendo o Senhor como testemunha, continuo dizendo sim para você. Eu prometo continuar te amando, continuar te honrando, na saúde e na doença, na felicidade e na tristeza, na abundância e na escassez, até que a morte nos separe. Eu te amo hoje e sempre. Pode beijar, viu? Beija de novo que a gente consegue ver uma das talhas, como a gente falou. Agora dá para ver aqui que realmente não é um jarrinho de água. E
por isso a talha não se carrega para um lado para o outro, ela fica parada no lugar. E aí se traz água para cá e se leva a água daqui, pois eles encham as talhas e depois pega a água da talha e leva para o dono da festa. Como a gente falou, as talhas eram usadas para purificação dos judeus. Os judeus se purificam com materiais feitos de pedra, porque para o judaísmo pedra nunca é impuro. Cerâmica, madeira podem absorver impurezas, pedra e vidro não. Só tem que lembrar que vidro nessa época é extremamente caro. E vocês estão vendo aqui papeizinhos e pedidos por toda a igreja. Pessoal, aqui é o local do casamento, então aqui é o local para pedir para desencalhar. Então, pessoal, quem está precisando, tem prima, sobrinha, Então, pessoal, aqui é uma oração para casar e não simplesmente casar, mas casar bem, né? Se é para casar bem casado. Se tinham antes 150 mil, 200 mil judeus no Irã, cadê o resto? As comunidades foram praticamente todas expulsas e desaparecendo. Tem uma comunidadezinha no Marrocos, tem uma comunidadezinha no Irã, mas praticamente todas as outras desapareceram. No Iêmen também não sobrou a comunidade judaica. E por isso, muitos dos judeus que vivem em Israel, eles são judeus de origem árabe. Eles não gostam de ser chamados de árabe, mas eles são judeus de origem de países árabes. E muitos deles falam árabe em casa. Quer dizer, eu tenho amigos que tu vai ver os avós deles, eles falam árabe em casa, porque eles cresceram em países árabes. A diferença é que quando eles chegaram aqui em Israel, eles chegaram como refugiados. Israel abriu as portas e disse, bem-vindos. Vocês são um de nós. Toma cidadania, toma educação, toma o que tu precisa. A gente quer que vocês se integrem na sociedade. Eles foram integrados na sociedade e hoje em dia vocês passam na rua e vocês veem judeus de descendências de diferentes países árabes como qualquer outra pessoa. A diferença é que quando árabes fugiram de Israel, teve 500 mil árabes que fugiram de Israel na guerra de independência. Por quê? Bom, porque vários países atacaram Israel. Israel começou uma guerra civil no início e depois virou uma guerra também com outros países juntos. E muita gente fugiu. Quando eles fugiram para a Jordânia, o que a Jordânia fez? Trancou eles dentro de campos de refugiados. Na Síria, campos de refugiados. E assim eles foram fechados em campos de refugiados. Eles não ganharam a cidadania dos países que eles foram até os dias de hoje. Pessoal, são 70 anos que eles moram como refugiados. E daí a mídia internacional fala os refugiados palestinos, sim. Mas por que todo mundo fala e critica Israel? Por que ninguém vai até a Jordânia e critica que há 70 anos as pessoas moram lá e eles não deram cidadania? Eles não dão educação. E quem financia esses campos de refugiados são? A ONU. A ONU mostra, olha quanta ajuda humanitária a gente está fazendo. Essas pessoas não precisam de esmola, essas pessoas não precisam de comida. A ONU está alimentando eles há 70 anos. O que eles precisam não é alimentação só. O que eles precisam é um direito de se integrar à sociedade. E eles não receberam. E a propósito, a autoridade palestina também não recebe deles de volta. Quer dizer, se criou uma autoridade palestina, não é um país independente, mas é uma região independente, e eles não são aceitos de volta. Dentro da autoridade palestina tem campos de refugiados. E é um problema. Por isso, em Israel, a gente não tem refugiados, porque a gente pega eles e a gente integra eles na sociedade. Deixamos há poucos instantes Caná da Galileia, onde celebrava-se algumas cerimônias de casamento, lembrando assim o primeiro milagre de Jesus. Viajamos e chegamos aqui a um dos lugares mais belos, que aliás eu quero registrar. Em 12 excursões que nós realizamos, essa é a primeira vez que nós estamos na cúpula do Monte Tabor. Esse monte registra aquele momento em que Jesus se transfigurou. Estava Pedro e João e Tiago, e depois que Jesus passou para eles aquela glória de Deus, de modo que eles se deslumbraram, porque Jesus se transfigurou, de modo que o seu rosto resplandecia. E todos ficaram admirados, ficaram espantados. E eles também ouviram a voz do Senhor Jesus, do Pai, dirigindo-se ao Senhor Jesus, digo, este
é o meu filho amado, em quem me comprazo. Enquanto nós subíamos na van até este monte, nós vimos que ele está cheio de curvas sinuosas. É muito difícil o acesso aqui. E enquanto nós subíamos, imaginávamos quanto Jesus demorou, juntamente com aqueles discípulos, 3 apóstolos, para chegar aqui. Lembrando que eles fizeram essa caminhada, eles subiram a pé. Devem ter realmente demorado um pouco. Mas aqui em cima deste monte, na cúpula deste monte, nós estamos na parte maior, elevada deste monte Tabor. A glória de Deus se manifestou, de tal maneira que quando eles ouviram aquela voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, eles caíram por terra e eles então tiveram uma visão deslumbrante. Apareceu em visão Moisés e Elias. Alguns comentaristas, alguns escritores comentam muito que ali Moisés representava a lei, Elias representava os profetas e Jesus estava ali representando, através daquela manifestação gloriosa, a graça de Deus. De sorte que aquela visão estava coroando o ministério de Jesus, dando, portanto, esta confirmação, esse depoimento, esse testemunho do próprio Pai. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A glória de Deus se manifestou aqui, exatamente nesse monte Tabor. Daqui nós temos uma visão panorâmica de parte do Vale do Megido, do Amargedon. Temos também a visão do Monte do Precipício que nós tivemos lá em Nazaré. E temos também aqui uma vasta visão, belíssima, de todo este vale à nossa direita, à nossa esquerda e à nossa direita também simultaneamente. O programa Opção para a Vida está aqui registrando esse momento histórico nessa 12ª excursão. E eu espero que você que está conosco nesse momento abra o seu coração para crer e ter aquela visão que os apóstolos tiveram da glória de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi o Filho de Deus que satisfez plenamente a sua vontade, satisfez plenamente o seu projeto de vir ao mundo, de dar a sua vida para que nós obtivéssemos a salvação. Portanto, nesse momento, eu gostaria de que você pensasse um pouco comigo. Eu tenho tido realmente essa visão da glória de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus em ter enviado o seu Filho ao mundo, do qual ele disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você, na hora em que abre o seu coração, entrega a sua vida para Jesus, você estará, portanto, tendo essa oportunidade de manifestar a glória de Deus em sua vida. Fiquemos com essas imagens do que está aqui em cima, a visão que temos aqui de cima do Monte Tabor. E nos acompanhe nesta viagem pelas Terras Santas, peregrinando por toda a Terra Santa. A Bíblia diz que nesse local Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, vieram para cá e vieram para orar. E de repente os discípulos estavam ali meio que sonolentos, mas Pedro muito atento. E aí a Bíblia diz que Cristo transfigurou-se. Essa expressão ela quer dizer, ele mudou de figura, a sua figura foi transformada e as suas vestes ficaram muito brancas. Ou seja, a ideia aqui é que Cristo, quando encarnou, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória. Mas aqui nesse lugar ele volta a ser glorificado. E aparecem aqui Moisés e Elias para falar com Cristo. E Pedro estava aqui, perto, escutando toda a conversa. E quando termina, Pedro olha para Cristo e diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, né? Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. É muito bom estar aqui. É muito bom realmente estar aqui.
A gente vai vivendo esses momentos, experimentando cada coisa que a gente pode sentir e relembrar da palavra de Deus nesses lugares. Mas Cristo disse: não, Pedro, a gente tem que descer. Logo na sequência do texto, Mateus 17, do 1 ao 9, né, tinha um grupo esperando Cristo lá embaixo e tinha um endemoniado lá. E os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio lá embaixo. Aí Cristo expulsa o demônio, cura o rapaz era acometido de epilepsia, e isso era provocado por uma possessão demoníaca. E Cristo expulsa e olha para os discípulos e diz: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão comandar para esse monte. Sai daqui e planta-te no mar Mediterrâneo. E até hoje o monte continua aqui. Né? Quer dizer que até hoje ninguém teve uma fé como aquela que Cristo disse. O monte continua no mesmo lugar. Mas qual é a ideia aqui do texto? Pedro experimentou esse momento tão gostoso, tão glorioso aqui junto com Cristo, mas ele achou que o restante da vida seria apenas isso, estar aqui. Não. O que Cristo está ensinando é que existem momentos de glória, existem momentos de fortalecimento espiritual. Nós estamos tendo esse prazer agora nessa viagem, mas o fato é que nossa vida não vai ser só isso. Existem pessoas lá embaixo precisando da gente, sabe? E aquilo que a gente viu aqui, aquilo que a gente aprendeu aqui, a gente vai precisar descer a montanha e levar isso aqui para essas outras pessoas que precisam. Uma outra coisa importante é que aqui em cima, quando Cristo é transfigurado, aparece para ele Moisés e Elias, a lei e os profetas. E Cristo disse: a lei e os profetas testificam de mim. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas, e ele vem para testificar que Cristo realmente, Jesus é o Cristo, é o Messias, né? O Hamashia, o Christos, Jesus Cristo. Um fato não pode ser tido como verdadeiro pela lei se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Então vieram 2 testemunhas aqui testificar que Cristo é o Messias. Tinham 3 testemunhas assistindo esse fato que estava sendo testificado por Moisés e Elias. Quem eram as 3 testemunhas? Pedro, Tiago e João. Os 3 que estavam aqui. Então a gente vai ler o texto agora com Rebeca. Mateus 17, do 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Acredito que você, telespectador, foi profundamente abençoado através de todo este programa. Nós, quando viajamos à Terra Santa, nós temos a oportunidade não só de crescer, de aprender, mas também de compartilhar, como nós temos feito através do nosso programa, todas as manhãs, durante esta semana que você esteve conosco. Não perca, portanto, amanhã, quando estaremos dando continuidade à nossa 12ª excursão, nossa peregrinação por toda a Terra Santa. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.